Boa tarde, oitavo ano. Essa semana, como vocês já sabem, será a semana de recuperação. E para aqueles alunos que não ficaram em recuperação, vocês também irão fazer a prova de recuperação, mas servirá como uma revisão dos conteúdos estudados e vocês também terão uma pontuação extra por fazer a prova de recuperação. E para aqueles alunos que não atingiram a pontuação necessária, será mais uma oportunidade. Então, vamos ver um breve resumo dos assuntos estudados para avaliação na próxima aula e vamos iniciar com sujeito e predicado. O sujeito, como eu acho que vocês se lembram, é o ser sobre o qual se declara algo. Para descobrir o sujeito, faça duas perguntas ao verbo. Quem é que mais verbo quando se tratar de pessoa ou que é que mais verbo quando não se tratar de pessoa? Exemplo: Tiago entrou na sala. Para descobrir quem é o sujeito, eu faço a pergunta ao verbo. Quem é que entrou na sala? Tiago. Então, Tiago é o sujeito. Na frase, a Ana vai à festa. Quem é que vai à festa sozinha? A Ana. Na frase, Giovana ganhou um celular. Quem é que ganhou um celular? Giovana. Então, Giovana é o sujeito da frase. O núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito é aquela palavra mais importante do sujeito. É aquela palavra que se a gente tirar do sujeito, a frase, o sujeito ficará sem sentido. O sujeito das orações podem ser formados por mais de uma palavra. Nesses casos, o núcleo é a palavra principal, a que tem mais significado para o sujeito. A Bela Maria morreu ontem. O artigo o adjetivo Bela e Maria são sujeitos, mas a palavra mais importante desse sujeito é a palavra Maria. Nessa outra frase, de manhã as pessoas passeiam. O núcleo do sujeito dessa frase são as pessoas. Predicado. Predicado é o que acontece com o sujeito. O verbo está sempre dentro do predicado. Exemplo: Tiago entrou na sala de reunião. O predicado é aquilo que se fala do sujeito. Entrou na sala de reunião é o predicado. Agora iremos falar um pouco sobre os tipos de sujeito. São 5 tipos de sujeito. Simples, quando ele possui apenas um núcleo, sendo que este núcleo é a ideia principal dentro do sujeito. Na frase, o dia está ensolarado. Como núcleo, temos a palavra dia, e como temos apenas um núcleo, o sujeito é simples. Na frase, as meninas fizeram um doce. Como núcleo, temos a palavra meninas. E como temos apenas um núcleo, esse sujeito também é simples. Por mais que esse sujeito esteja no plural, o sujeito é simples porque tem apenas uma palavra como núcleo. Sujeito composto é quando possui mais de um núcleo, como na frase Pedro e Paulo são irmãos. Veja que nessa frase nós temos 2 núcleos, Pedro e Paulo. Nós temos 2 núcleos do sujeito. Então, esse sujeito é composto. O sujeito oculto, que também pode ser chamado de desinencial, sabemos que ele existe, porém não está explícito na oração. A forma pela qual reconhecemos é pela terminação verbal, pela desinência. Exemplo: cheguei atrasada para o evento. Nessa frase, o sujeito está escondidinho, mas a gente sabe quem é que chegou atrasada pela terminação do verbo. Quem chegou atrasada? Eu. Eu cheguei atrasada para o evento.
Então, o sujeito oculto é aquele sujeito que não está explícito na frase, mas pela terminação do verbo nós sabemos quem é o sujeito. Sujeito indeterminado é quando ele não está expresso e não podemos reconhecê-lo nem pela terminação do verbo e nem pela identificação dos elementos aos quais o predicado se refere. Há, portanto, duas regras específicas para reconhecermos os casos de ocorrência, que é quando o verbo está na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome se, funcionando como índice de indeterminação do sujeito, como na frase: precisa-se de funcionários competentes naquela empresa. O verbo está na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome se, que funciona nessa frase como índice de indeterminação do sujeito. E também quando o verbo está na terceira pessoa do plural. Falaram mal de você ontem na reunião. Nós sabemos que nessa frase tem um sujeito, mas é um sujeito indeterminado, que a gente não sabe quem foi que falou. É como se fosse uma fofoca. Falaram mal de você. O sujeito indeterminado é o sujeito que existe, mas nós não conseguimos detectá-lo na frase. Já a oração sem sujeito é aquela frase, é aquela oração que não tem sujeito. Ele ocorre quando simplesmente não existe um elemento ao qual o predicado se refere. Especificamente, neste caso, há regras mais complexas que o determinam, como os verbos que indicam fenômenos da natureza. As frases que têm verbos que indicam fenômenos da natureza são orações sem sujeito, como o verbo nevar, chover, trovejar, relampejar. Exemplo: está nevando muito na Suíça. Nessa frase não tem sujeito, porque é um verbo que indica o fenômeno da natureza. Verbo haver também, no sentido de existir, também não vai ter sujeito. Na casa havia locais aconchegantes para o inverno. Verbo fazer, indicando o tempo, que também não tem sujeito. Faz 2 meses que não o vejo. Fenômeno da natureza, fez noites frias no inverno passado. Veja que por não ter sujeito, o verbo fica no singular. Faz 2 meses que não o vejo. Verbo ser, indicando distância. Também não tem sujeito. Daqui a Anápolis são 60 quilômetros. O verbo ser, também indicando tempo, não tem sujeito. Exemplo: já é noite.